Antes eu só gostaria de falar que o Pastor Cleiton achou que minha camisa estava muito azul, que é a cor do Seminário Martin Luther. Ele pediu para mim colocar essa daqui, fica mais bonitão para vocês, viu? Vai ficar estranho mudando de roupa assim no meio da gravação. Ok, segunda parte. Nós falamos primeiro sobre governos supralocais, ou seja, existe alguma entidade que tem uma autoridade maior que a igreja local. E agora nós vamos falar sobre governos locais. A ideia de que o governo da igreja está na igreja. Dentro desse modelo, nós temos algumas variações. O primeiro modelo, e o mais bagunçado, é o modelo sem governo. Basicamente não existe governo, não vou dar uma aula sobre isso, mas a noção é que não precisa ter um governo, que um governo só vai atrapalhar. Um pouquinho perto disso é a ideia de democracia absoluta. Democracia absoluta é a ideia de que todo mundo vota em tudo. Vai trocar o piso, vai ter um debate da igreja inteira para trocar o piso, daqui 5 anos troca o piso da igreja. No meio, e aqui eu puxando a sardinha, você tem um modelo congregacional, que eu acredito que é o mais centrado, e depois você vai ter o modelo pastoral, que é um termo que eu inventei, então você não vai achar em nenhum livro, que é a noção de que o pastor que tem o governo na igreja local. Sem governo, o que Berkhoff fala sobre eles? É questão de princípio para os Quakers e os Darbistas a rejeição de todo e qualquer governo eclesiástico. Segundo eles, toda a formação externa da igreja necessariamente degenera e leva a resultados que contrariam o espírito do cristianismo, pois exalta o elemento humano em detrimento do divino. Todo governo da igreja negligencia os carismas dados por Deus e os substitui por ofícios instituídos pelo homem, e consequentemente oferece à igreja a casca do conhecimento humano em vez das comunicações vitais do Espírito Santo. Daí, eles consideram não apenas desnecessário, mas decididamente pecaminoso organizar a igreja visível. Os argumentos então que eles dão é que a igreja é uma comunidade carismática, no sentido de dons. Esse modelo de igreja você vai ver principalmente onde há uma ênfase grande nos dons. Eles vão falar que os dons do Espírito Santo, é a ação do Espírito Santo que dá vida à igreja. Então, se você tentar colocar qualquer casca da estrutura, você vai prejudicar a igreja. Vamos dar um exemplo. Davi querendo colocar a armadura de Saul. Eles vão falar que, então, o espírito do cristianismo é contrário a qualquer hierarquia. E, então, eles vão falar que os governos exaltam o lado humano em detrimento do lado divino. Um exemplo disso são os Quakers, os Darbistas, e hoje muitos, o que nós chamamos de desigrejados. São pessoas que entendem igual os Quakers que todo governo prejudica. Todo pastor é ladrão, todo governo é institucionalismo e só é prejudicial. Antes de entrar no congregacional, como que a gente responde a eles? Como que a gente responde ao modelo sem governo? Qual que é a carta da Bíblia mais carismática, digamos assim? Qual que é a igreja no Novo Testamento que você vê Paulo falando mais sobre os dons? Corinto, certo? O que Paulo faz repetitivamente em Corinto? Traz ordem, traz direção, traz instituição, traz governo. A noção de que os dons de Deus são contrários à ordem é uma noção antibíblica. Uma noção que a gente não vê no Novo Testamento. Mas agora vamos falar do modelo congregacional. O modelo congregacional também, principalmente se você for ler documentos antigos, é chamado de modelo da independência. Por quê? Porque é a independência da igreja local, ou seja, a congregação é independente de qualquer outro sistema externo. A congregação é seu núcleo independente. Para esses grupos, e aqui eu estou citando o Franklin e o Myatt nessa sistemática,
A igreja local é a unidade básica. E nenhum ministro ou denominação exerce autoridade sobre ela. Todas as decisões são tomadas por toda a igreja. E o pastor ou presbíteros e diáconos se encontram no mesmo plano que os demais membros. Para os congregacionalistas, Cristo é o único cabeça da igreja. E os primeiros batistas lutaram em favor do que chamaram de os direitos soberanos do Redentor sobre toda a comunidade. Para estes, a igreja local é independente, e esse princípio de governo foi às vezes chamado de a ordem congregacional das igrejas, ainda que na prática os congregacionais e batistas cooperem com outras igrejas, geralmente da mesma fé e ordem, em áreas de interesse comum como missões e educação. Quando você vê a expressão fé e ordem, é uma expressão comum para falar mesma crença no Evangelho e mesma ordem de modelo de igreja. Como Ernest Kevin destaca, os batistas acreditam na competência da congregação local para governar os próprios assuntos, mas isso não deve ser equiparado ao conceito humanístico da democracia. Para os batistas, a democracia é um conceito que não faz justiça ao real significado do que é o governo congregacional. A posição batista defende que cada assembleia local, a igreja deve ser governada pela voz do Espírito Santo no coração dos seus membros. A posição batista reconhece que Cristo governa a igreja por meio da igreja. Então a noção, alguns elementos importantes, não é que nós cremos na democracia. É óbvio que o surgimento da democracia, como todo surgimento cultural, leva a gente a se atentar em umas coisas mais na Bíblia do que outras. Alguns argumentos que às vezes as pessoas usam contra o sistema congregacional é que vocês só são congregacional por causa do advento da democracia. Mas muitos dos avanços ou retrocessos teológicos advêm de mudanças culturais. Muitas vezes porque a gente não conseguia ver na Bíblia antes aquilo que estava escrito e evidente. Só que para nós, o congregacional, nós não cremos simplesmente na mera democracia. Nós cremos na independência da igreja local. Nós cremos na competência, e essa é uma palavra-chave, competência da igreja local. Nós cremos que a igreja local é competente o suficiente para decidir as questões que são oportunas. Nós cremos que Cristo governa, que o Espírito Santo fala através da congregação local. Então, basicamente, esse é o modelo de igreja congregacional. No topo, então, você não vai ter mais o bispo, o arcebispo ou o sínodo. No topo você tem a igreja. Então você tem pastores que a igreja elege, e elege também diáconos. Só que esses pastores, e essa seta pontilhada mostra, eles lideram a igreja. Eles não são meros encarregados. Eles têm uma função ativa. E eles lideram o diácono também. E essas igrejas, por livre e espontânea adesão ou não, elas aderem a convenções e a associações. Por isso que quando o batista está junto, é para ter uma convenção missionária. Porque a gente acredita que a igreja é independente, a local é independente, ela se autogoverna, só que a gente se junta para missões. Então eu tenho muito receio quando o batista se junta para outra coisa que não é missão. Quando o batista se junta para outra coisa que não é missão, às vezes tem um cheirinho de episcopalismo aí. E isso para um batista não dá muito certo, não. Quais são os argumentos, então, desse sistema? Como eu disse, a competência da congregação local. E essa é a questão. O Novo Testamento responsabiliza a igreja local em questões de membresia e disciplina, doutrina e eleição de oficiais. Deixa eu dar um rápido parecer, só que a gente vai ver isso com mais detalhes depois. O que o Batista vai falar? Quando Jesus disse, dize-o à igreja, ele queria falar igreja. Não ministros, nem papa, nem bispo. É dize-o à igreja, à congregação. Quando o batista ou congregacional, a diferença dos dois, caso você não saiba, é congregacional é Pedro Batista e o batista é Credo Batista. Ele lê 1 Coríntios 5, que Paulo fala, expulsais esse ímpio, perverso do meio de vocês. Expulsar quem? Quem que deve expulsar? O congregacional vai ler isso, aí ele vai falar, é a igreja então
que deve expulsar, que é responsável por expulsar os membros que estão em pecado e não arrependidos. Ele vai ler 2 Coríntios 2:6, que fala sobre a punição da maioria. E ele vai ver o quê? Que então a maioria voltou uma punição e isso foi acatado. E eu estava estudando recentemente, se você ler 2 João, João escreve uma carta à senhora eleita. Vários comentadores vão dizer que a senhora eleita é a igreja, uma igreja local. Tanto que ele fala que a senhora eleita tem uma irmã. E ele está feliz que os filhos da senhora eleita estão andando na fé. Os filhos, subentende os membros. E se você ler 2 João sobre essa ótica, João depois vai encarregar os membros e a senhora eleita a tomarem conta de hereges, a não se associarem a hereges. Ou seja, no pensamento congregacional, a gente entende que a igreja é competente o suficiente para entender o evangelho e expulsar quem não está de acordo com o evangelho. Por isso que Gálatas, e o segundo ponto, doutrina, por isso que Gálatas, quando Paulo está falando que vocês estão indo praticamente para outro evangelho, Paulo não fala aos presbíteros, não fala ao bispo, Paulo fala à igreja. E por isso, então, a igreja local tem competência para eleger os seus oficiais. Se até o apóstolo Matias foi eleito por votação, quanto mais um presbítero, quanto mais um pastor. E nós vemos novamente que os protodiáconos, os 7, foram eleitos por votação também. Nós vemos em 14:23 que Paulo ia de igreja em igreja elegendo presbíteros. Então, os congregacionais vão pegar esse termo bem forte, e não só congregacionais, mas presbiterianos também, porque eles também creem que é a igreja que elege, e falar que quem elege um pastor para cuidar da sua própria igreja é o presbítero. Não é a igreja, não é o bispo que determina quem vai pastorear essa ou tal igreja, mas é a própria igreja que determina seu líder. Quando o congregacionalista vai ver Atos 15, ele vai falar que esse é um evento singular. A gente vai ver com mais detalhes depois, mas basicamente a resposta é a seguinte: esse é um evento singular na história da fé cristã. Nós não vemos isso se repetindo depois, nós não vemos a ordem para isso se repetir depois. Nós entendemos que era uma situação crucial, onde o evangelho estava em jogo, e nós entendemos que os apóstolos estavam presentes, e isso muda totalmente a regra do jogo. Bom, nós temos os batistas, como eu disse, os congregacionais, e os pentecostais clássicos, que em boa parte vieram dos batistas, que são congregacionais. Qual que é a crítica de Berkhoff para o modelo congregacional? Como é sempre a briga, não expressa a unidade de Cristo. Basicamente você tem um monte de gente falando coisa diferente, e isso não traz unidade para a fé cristã. 2, tem efeito desintegrador. A ideia é que se você tem cada igreja por si, elas vão se desintegrando. Não tem uma estrutura que vai garantir que ela se mantenha pura. Deixa eu só fazer um comentário congregacionalista aqui. Eu comentei na primeira aula que, apesar dos fundamentalistas terem seus próprios conceitos que são errôneos, quando o liberalismo estava muito em voga, quem manteve a pureza doutrinária foi os fundecas congregacionais. Então, eu acho que esse argumento de que o modelo congregacionalista não vai manter a integridade doutrinária, historicamente se prova não verdadeiro. Novamente, Berkhoff fala que abre porta para toda sorte de arbitrariedade no governo da igreja. A ideia é que a igreja pode decidir qualquer coisa e você não tem para quem recorrer acima. Então ele vê isso como um ponto negativo. Ele fala também que não há onde apelar sobre quaisquer decisões da igreja local. A igreja local pode decidir qualquer coisa de forma arbitrária. Você, membro, digamos assim, e acontece isso. Um membro, ele pecou e ele está arrependido, ele se arrependeu. Deus tem a questão, ele se arrependeu de verdade ou não? E a igreja precisa decidir isso. Se a igreja decide que não, e excomunga ele, expulsa ele, disciplina ele está fora da membresia da igreja. Só que ele não tem para onde apelar.
dentro dessa visão. Ele não pode apelar para o presbitério ou para o sínodo, não vai chegar no Supremo Concílio. Mas ele não tem para onde apelar. A única coisa que ele pode fazer é bater os pezinhos na porta e procurar outra igreja. Então essa é a crítica de Berkhof. E o Bannerman, como eu já disse, ele vai criticar que não há uma autoridade real. Que se você fala que o pastor lidera, mas ele só faz o que o povo quer, então ele não tem autoridade real. E eu concordo em partes, porque isso acontece muito no meio batista. Quantas vezes o pastor não prega algo com medo de perder seu salário? Acontece. É daí que é importante o pastor, o pregador da palavra, saber que ele não é ordenado pela vontade da igreja, em certo sentido. A igreja reconhece quem Cristo chama. E ele é chamado para ser pastor e pregador da palavra por Cristo. Então ele não serve primeiramente os interesses da igreja, mas os interesses de Cristo. E por isso que mesmo que ele possa ser mandado embora, ele não o deve. Só que esse sistema obviamente não é perfeito na prática como nenhum outro sistema. E mandaram embora Jonathan Edwards da igreja congregacional. Mandar Jonathan Edwards embora é um pecado. Agora uma questão. Como eu disse, o sistema congregacional, como todo o sistema, ele tem suas formas descabidas, né? Ou, como eu digo, a democracia absoluta, onde vai se votar cada coisa, mais uma luz, menos uma luz, e vai ter aquela discussão. Existe algo que o Derry vai chamar de congregacionalismo saudável, ou congregacionalismo modificado, o Phil Newton vai chamar, e eu vou chamar de congregacionalismo equilibrado. Basicamente a ideia é que é uma dança entre a liderança presbiteral ou pastoral. Eu usei presbiteral porque eu creio na liderança múltipla. E o governo congregacional. E dança onde as pessoas não sabem dançar muito bem, principalmente no começo, alguém vai pisar no pé de alguém. E toda a igreja congregacional isso vai acontecer. Mas existe um governo congregacional que é equilibrado. A ideia, basicamente, é que o pastor vai liderar. Ou seja, o Novo Testamento não descreve uma democracia absoluta, onde absolutamente tudo tem que passar pelo debate e crivo da congregação. A autoridade congregacional é uma autoridade majoritariamente de embargo, de veto, de negação. E aqui que essa ilustração vai ajudar bastante. O Dever deu essa ilustração quando eu estava lá no estágio e foi muito boa. A noção é que o presbitério, os pastores, o colégio de pastor, ele está com o volante no carro. Ele está liderando a igreja de fato, mostrando para onde deve ir, segundo a palavra. Mas a congregação está com a mão no freio de mão. Numa igreja que está indo tudo bem, um pastor que está liderando segundo a Bíblia e pregando a sã doutrina, a igreja vai ficar só com o freio de mão, não vai puxar. Mas, quando o pastor começa a falar que Cristo não é Deus, a congregação tem o direito de puxar o freio de mão e parar tudo. Essa é a noção. Então a noção é que não é que a igreja vai estar ativamente liderando a própria igreja no sentido da congregação opinar em tudo, votar em tudo. Existe a liderança presbiteral, pastoral, de fato, a Bíblia fala sobre isso. E principalmente em questões mais delicadas da nossa fé. Por exemplo, deixa eu dar alguns exemplos lá da Capitol Hill. Divórcio e recasamento, como eu falei, é um tema muito complexo. Não é simples. Vários pastores e várias congregações têm opiniões diferentes. Então, de vez de promover um debate, chama a igreja inteira, o pastor lá chama a igreja inteira, e todo mundo começa a falar o que acha. Daí você tem um irmãozinho, daí o irmãozinho novo convertido, ele vai olhar para aquilo lá e vai ficar apavorado. O que a Capitol Hill faz dentro dessa ideia de congregacionalismo equilibrado? Os presbíteros, ou pastores, ou bispos, vão se juntar. E lá é uma igreja de 900 a 1.000 membros, eles têm 20 pastores liderando a igreja. Eles se juntam, eles discutem quinzenalmente o assunto. Eles pegam uma lista de livros para ler, leem, discutem, faz um documento de 14 páginas, especificado certinho, criteriosamente. O que eles fazem depois? Eles chamam a congregação, numa quarta-feira, eles passam para a congregação o que eles estão sobre o assunto,
e a congregação ouve a exposição. Não, desculpa, isso acontece no domingo à tarde. A congregação ouve a exposição da decisão dos pastores e depois, então, a congregação vota sim ou não. Não é, eu quero que mude a cláusula B do negócio 2 da seção A. É sim ou não? Isso vai ajudar a igreja congregacional a ter um certo dinamismo maior. O problema, e a crítica de muitos presbiterianos, que é muitas vezes correta, é que a igreja que tem uma democracia pura, ela vai ficar debatendo tanto, que ela não move, ela não avança. Por isso que a gente tem que reconhecer que existe uma liderança pastoral. Outro exemplo, orçamento. Quer ver? Maior briga é decidir orçamento de igreja batista onde você tem uma democracia pura. Cada um acha que o dinheiro deve ser implementado de uma forma diferente. E uma coisa interessante que a Capitol Hill entende, que o orçamento da igreja deve ser feito pelos pastores, não pelo diácono, não pela pessoa responsável pelo setor financeiro. Por quê? Porque eles entendem a administração financeira principalmente como algo missionário. Então não é só determinar os gastos básicos, tanto que eles nem discutiam muito sobre o manter a igreja, o prédio funcionando. Eles discutiam principalmente onde a gente vai investir o dinheiro de missões, quem que a gente vai abençoar. Daí eles discutiam entre os 20 pastores, apresentava a igreja novamente, numa quarta-feira vinha, podia trazer suas dúvidas, então a igreja votava sim ou não. Existe uma questão aqui de confiança também. Uma boa congregação, com um bom líder, vai confiar no seu líder. Mas, então qual que vai ser a diferença entre essa igreja do Dever, com vários pastores liderando, e uma igreja presbiteriana com o conselho liderando? Quando as coisas estão bem, quase nada. Mas quando as coisas estão mal, é aí que, como eu disse, que o governo de igreja funciona. Eleição de novos pastores, esse é um exemplo muito legal. Quando o Dever foi tentar implementar a pluralidade de pastores, de presbíteros, de bispos, no meio batista isso principalmente, não sei se aqui também, mas lá bastante, acho que aqui também. Se falar em presbítero, o pessoal batista já levanta a orelha. Então é uma coisa que tinha barreiras. Por isso, o que ele fez? Em vez da igreja sugerir cada um, ele apresentou os nomes e a igreja votou. Hoje, já com 20 presbíteros, o que acontece é que esses 20 presbíteros, toda reunião, às quintas-feiras que eles têm, eles ficam sondando possíveis pastores, e daí eles conversam, veem se ele tem pureza doutrinária, pureza de vida. Após decidir unanimamente que ele pode ser um novo presbítero, eles levam para a igreja. E eles pedem, se alguém da igreja votar não, que comunique antes. Por quê? Para poder colocar, você vota sim ou você não vai votar? Não. Porque quando a gente está votando presbítero ou pastor, se você tem um não, você tem um não por um motivo forte, eu imagino. Um não que pode desqualificar aquela pessoa. Se desqualifica e os pastores não sabem, eles precisam saber. Às vezes existe um caso de adultério que ninguém mais sabe, só você sabe, então eles pedem para você falar diretamente com eles. É esse congregacionalismo equilibrado que a Capitol Hill e o Ministério 9 Marcas têm falado bastante. É a ideia, então, que os presbíteros, os pastores estão liderando a igreja, mas que a igreja tem a mão no freio de mão. E se a gente olhar para a Bíblia, de fato é isso. Quando eu falo que a igreja tem a palavra final em questões de doutrina e disciplina, o que é disciplina? Não é puxar o freio de mão quando algo está errado? O que é doutrina? Significa que a igreja vai começar a todos pregar no púlpito para fazer doutrina? Não. Significa reconhecer, como em Gálatas 1, que tem heresia. A igreja é responsável por reconhecer heresia, a igreja é responsável por reconhecer pecado sem arrependimento. É o freio de mão que a gente puxa quando as coisas não estão indo muito bem. Então, no modelo congregacional, quem tem a palavra final? Bom, a igreja e a igreja. A igreja tem a palavra final, mesmo existindo outras palavras sendo faladas. Outro sistema
ainda de governo local, é o sistema pastoral. Esse termo, como eu disse, é um termo que eu inventei, porque eu não achei nenhum outro, mas em inglês, se você for ler o material em inglês, o termo é elder ruled, ou seja, regido pelo elder, ancião, presbítero. A ideia é de que o pastor ou o colégio pastoral, eleito pela igreja ou não, decide questões de doutrina ou disciplina. Então, a ideia é basicamente isso. Quem decide as coisas é o pastor ou os pastores. A igreja não decide nada. Qual que são os argumentos que eles usam? Basicamente os mesmos argumentos que os presbiterianos vão usar tirando notas 15. Ou seja, autoridade pastoral existe, e se existe autoridade, existe governo. Obviamente eles vão usar o mesmo argumento do congregacional agora, falando que Atos 15 não é válido hoje. E, essa aqui eu li no site do MacArthur, ele vai falar que em Atos 14, 23, as eleições que Paulo e Barnabé faziam de presbíteros, na verdade quem estava votando era Paulo e Barnabé. Então Paulo e Barnabé votavam e elegiam um presbítero. Como eu disse, o exemplo de um pastor famoso, que muitos conhecem, John MacArthur, na igreja Grace Community Church, tem esse sistema pastoral, sistema elder ruled, sistema onde o pastor governa a igreja. Então quem determina a doutrina? Pastores. Quem elege os pastores? Bom, daí depende, você pode ter lugares onde tem eleição, lugares onde não tem. Quem faz a disciplina? Os pastores. Quem faz a membresia? Os pastores. Então, resumindo, nós temos um governo supralocal e um governo local. Dentro do governo supralocal, três modelos de governo importantes são o erastiano, onde o Estado governa a igreja, o episcopal, onde uma pessoa, pode ser o bispo primaz, pode ser o papa, governa a igreja, ou o sistema presbiteriano, onde alguns governam a igreja, seja no conselho, no presbitério, no sínodo, no Supremo Concílio. Ainda você tem o governo local. No governo local você tem o modelo pastoral, onde um ou poucos pastor ou os pastores lideram a igreja, ou o modelo congregacional, onde todos, a congregação governa, tem a palavra final. Vamos orar, e aí vamos abrir para perguntas. Cristo, nós glorificamos o seu nome, porque de fato há uma forma de se andar na casa de Deus. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado pela sua palavra. Senhor, aguça os nossos ouvidos para aquilo que procede de Ti. E que possamos ser fiéis a Ti e a Tua palavra em todas as coisas das nossas vidas. Inclusive em como entendemos como a igreja deve ser estruturada e organizada. Em Cristo Jesus oramos. Amém.